Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vim ensinar aqui pra vocês, no caso, eu não vim ensinar, mas eu vim dar dicas e falar sobre o meu modelo de redação, como você pode melhorar na sua redação, como evoluir do 800, que eu vou mostrar pra vocês certinho, pro 920 3 vezes seguidas e tudo que eu aprendi com isso, e como você ter repertórios pra todos os temas, enfim, tudinho pra vocês desde a introdução até a conclusão. E é isso, gente. Vamos tornar a redação uma coisa mais fácil, uma coisa maravilhosa para se fazer, principalmente se você tem dificuldade. Se você já gosta desse tema de vídeo, que é um pouquinho diferente do que eu costumo trazer, já deixa logo seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo e continua assistindo o vídeo. Então, gente, basicamente, 3 redações seguidas, eu tirei 920 nelas. E hoje eu vim aqui explicar pra vocês qual foi, o que aconteceu, que eu evoluí do 840 pra 920 em menos de, 2 meses. Ah, eu já vou explicando isso aqui, esses 3 e 7 aqui, é por conta que isso aqui foi uma prova mesmo que o professor fez. Minhas provas valem 4, e aí vale 100, vale 1000 também no quesito do Enem. Mas como eu tirei 920, equivale a 3,7. Basicamente isso, só pra explicar aqui pra vocês. Eu vou começar falando o que eu faria logo se eu tivesse aqui numa prova exatamente. Primeiramente, uma coisa que eu gosto de fazer, que eu já compartilhei lá no Instagram, é você começar lendo os textos motivadores e você ir anotando o que você está entendendo deles. Então, por exemplo, digamos que isso aqui seja o texto motivador. Isso aqui é só falando sobre as competências, mas digamos que aqui é o texto motivador. Você vai ler o texto motivador e você vai falar aqui do lado o que você acha dele. Então, por exemplo, isso aqui tá falando sobre eu faço o resumo do que aquele texto motivador tá falando no cantinho. E normalmente são, 3, 4 textos motivadores, então eu vou colocando essas ideias assim. Isso aqui vai te ajudar pra você falar na sua redação, você não vai sair do tema. Porque tem aquele negócio de você fugir do tema, você não vai mais fugir com isso aqui. Agora você vai criar o seu plano de texto da redação. Eu sempre faço isso antes de todas as minhas redações. Normalmente isso aqui vale, uns 30 minutos ali no máximo, inclusive eu tenho que até melhorar esse tempo. Mas é porque eu comecei a fazer isso, eu tenho pouco tempo. Mas, basicamente, o que eu gosto de fazer e que já vem as dicas aqui agora pra vocês. Vou fazer isso no iPad pra conseguir interpretar melhor pra vocês. Vamos lá, exemplificar aqui pra vocês. Esse aqui foi um projeto de texto que eu fiz pra uma avaliação que eu ainda não recebi a nota dela. Mas eu vou falar aqui pra vocês o modelo que eu sigo agora. Eu sempre gosto de colocar aqui o tema escrito pra eu lembrar dele, né? E eu começo já escrevendo a introdução, aqui o projeto da introdução. Eu sempre gosto de começar a introdução com de acordo com. Normalmente eu sempre uso a Constituição Federal de 1988 ou a Segunda Revolução Industrial, que no caso foi o que eu usei nesse exemplo aqui de projeto. E aí eu vou criar 2 argumentos para ela. O argumento 1 e o argumento 2. Lembra que eu falei para vocês irem anotando em relação aos textos motivadores? Pronto. Eu vejo o que é que os textos motivadores estão mais falando. Digamos que, aqui desse tema, como lidar com as distrações da vida moderna. Digamos que ele estava falando muito em um texto motivador sobre celulares, smartphones, aparelhos eletrônicos no geral. E também eles estavam falando muito sobre procrastinação. Beleza, eu vou falar sobre isso. Não estou roubando informações, eu estou vendo o que é que os textos motivadores estão falando para poder falar isso nos meus textos também. Então, aqui, argumento 1 vai ser o que eu vou falar sobre tempo e uso dos aparelhos eletrônicos. E o argumento 2 eu falei da dependência da idade. Aí, por exemplo, eu escrevi aqui dependência da idade, só que eu vou falar sobre o que de dependência da idade? Aí eu comecei a citar aqui umas setinhas. Falar sobre ansiedade, qual público usa mais. Basicamente, para vocês entenderem, aqui eu também puxei uma setinha para falar sobre o tempo, procrastinação e o repertório que eu ia usar. Beleza, você vai falar aqui na sua introdução sobre isso. Isso aqui é outra redação, só para exemplificar aqui para vocês. Eu não tenho nenhum modelo que eu faço aqui no iPad pro desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Eu vou fazendo aqui na hora mesmo, que eu acho mais fácil de fazer eles. Então, basicamente, o que eu faço? Beleza, já fiz aqui a introdução. Eu sempre gosto de finalizar a introdução assim. Dessa forma, é necessária uma boa análise dessa problemática. Com isso, faz-se necessária uma boa análise dessa problemática.
Basicamente, é sempre esse modelo que eu uso para introdução. Eu vou tentar deixar aqui uma foto certinho de cada redação aqui para vocês tirarem print e vocês irem analisando. Eu preciso melhorar muito ainda, mas com essas dicas já dá para vocês entenderem. Vamos lá pro desenvolvimento 1. Lembra que eu falei para vocês sobre o argumento 1 e o argumento 2? O argumento 1 que eu usei aqui, que foi sobre tempo, uso de aparelhos, enfim, eu vou usar no argumento no desenvolvimento 1. Então, argumento 1, desenvolvimento 1. Argumento 2, desenvolvimento 2. Eu gosto de usar um repertório em cada desenvolvimento. Então, no caso, eu acho que eu uso ao todo uns 3 repertórios na redação. No desenvolvimento 1, eu sempre gosto de citar dado estatístico. Mas, Ju, eu não lembro de dado estatístico na hora da prova, na hora do Enem. O que é que eu faço? Meu amor, eu também não me lembro e não vou me lembrar, eu não vou lembrar de todo dado estatístico do G1, do IBGE, enfim. O que eu faço? Eu invento. Gente, sim, acreditem, fiz isso no Enem, deu certo. Eu vi isso numa dica no TikTok, eu falei, meu Deus, e agora? Na hora do Enem, eu estava desesperada porque eu não lembrava de nenhum repertório para usar e eu inventei um dado estatístico do IBGE e um dado da série Grey's Anatomy, um episódio. E deu super certo, tirei 820. Aqui nesse exemplo, eu usei o site G1. Gente, agora vocês têm que ter muito cuidado em relação a criar dados. Por quê? Porque você não pode ser muito extravagante, tipo, 80% do Brasil não possui carro. Gente, isso é até meio estranho, né? Porque a gente vê na rua, a gente vê tanto carro que tem. Isso é o exemplo que eu dei pra vocês. Então, tenta analisar direitinho a situação para você conseguir realmente saber como é que você vai introduzir aquele dado que estava falando sobre educação, cursos técnicos. O que é que eu fiz? Eu falei assim, eu sabia que cursos técnicos eram uma coisa que as pessoas não conheciam muito. Eu sabia disso por causa dos textos motivadores, principalmente. Que os textos motivadores falam isso, caso você não saiba do tema. E aí eu coloquei, com cursos técnicos não é diferente. De acordo com pesquisas do site G1, o Brasil possui somente 20% dos jovens e adultos que realmente fazem ou fizeram curso técnico. Então, basicamente, é isso que eu gosto de trazer. O Brasil, por exemplo, é um país que possui um dos mais baixos índices do mundo, de acordo com pesquisas do site G1. Também uma coisa muito importante é você finalizar os parágrafos resumindo e colocando conectivos. Então, por exemplo, aqui, desse modo, o país é cada vez mais prejudicado nesse ramo. Então, eu faço um resumo do que eu falei no parágrafo. Aqui, por exemplo, eu falei, dessa forma, crianças e adolescentes diminuem dia após dia o seu hábito de ler e ficam desestimulados. Outra coisa que eu gosto de fazer também é saber o número de linhas que eu vou usar em cada um. Eu sempre gosto de usar os mesmos números de linhas nas mesmas redações. Desenvolvimento 2, outra coisa que eu gosto de fazer, que eu recomendo vocês fazerem, é usarem conectivos. Eu sempre uso os mesmos, por exemplo, em primeiro plano, outro sim, e em vista dos fatos supracitados. No desenvolvimento 2, eu gosto de trazer um argumento, um repertório sobre filme, série, livro, música, enfim, algo desse tipo. Normalmente, eu sempre trago Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, gente, dá pra você usar pra tudo. Usei isso no Enem, usei isso nas redações e dá muito certo. Aqui tava falando sobre o curso técnico. Você vai pensar, curso técnico tem a ver o que com Grey's Anatomy? Não tem a ver os dois. Simplesmente, eu inventei um episódio. Eu falei aqui, podemos perceber isso na série Grey's Anatomy, em que médicos que fizeram cursos técnicos ganham salários maiores do que os não fizeram. Vocês podem perceber que isso aqui eu inventei, né? Obviamente. Mas são muitos episódios pra Grey's Anatomy. Aqui, por exemplo, eu coloquei o filme Matilda. Eu não inventei esse, tá, gente? Realmente foi um dado sincero. De acordo com o filme Matilda, um dos maiores sucessos mundiais que retratam uma menina que lia muitos livros, super inteligente para a sua idade e ainda conseguia levantar objetos com o poder de sua mente. Ok, gente, finalizamos aqui praticamente a redação inteirinha. E agora vamos lá fazer a conclusão, que eu acho que é uma das partes mais difíceis, assim, para aprender, mas graças a Deus eu aprendi. A única coisa que tá me pegando, competência 1, que significa o quê? Em relação ao português, que às vezes eu acabo confundindo algumas coisas, tipo, aqui não precisava usar esses 2 pontos, não precisava usar essa vírgula, aqui, ao invés de ser faz ou fez, é fazem ou fizeram. Sobre essa letra, agora falaram que pode usar no Enem, mas ano passado eu usei com letra cursiva, mesmo que eu tinha medo de usar essa letra.
Mas esse ano falaram que pode usar aí, o meu professor de redação mesmo, ele tá deixando usar. Porque que acontece? Consegue diferenciar bem entre as letras maiúsculas e minúsculas, então ele falou que não tem problema em relação a isso. Conclusão aqui, eu fiz um projeto de texto e aqui eu faço o quê? Eu sempre uso sociedade civil organizada. Normalmente, agora eu tô começando a fazer tipo assim, sociedade civil organizada em parceria com o Ministério da Educação. Depois eu venho com o que é que eu vou falar. Aí, normalmente, sempre gosto de colocar conscientização. Muita gente fala que não é bom colocar isso, porque acha muito vago e você vai perder ponto. Porém, eu encontrei uma forma, pelo menos, de não perder ponto com isso, que é você exemplificar bem em relação a isso. Tipo, conscientização, mas você explica como é que você vai conscientizar. Se você só colocar lá a conscientização, com certeza você vai perder ponto. E aí eu coloco conscientização dos problemas causados pelo uso excessivo e criação de campanhas. Eu coloquei isso aqui. Agora, uma dica. Lembra sempre dessa sigla aqui, AAMOD. Você vai lembrar somente dessa sigla. Eu fiz isso e agora, tá dando super certo. O primeiro A é o agente. O segundo A é a ação. O terceiro A é meio ou o modo. O O é o objetivo. E o D é detalhamento. O agente é a sociedade civil organizada que eu escolhi aqui no caso. A ação é o que ela vai fazer. O meio é como ela vai fazer, que meio ela vai usar, o modo que ela vai fazer isso. Para que objetivo ela vai fazer isso e o detalhamento disso. Então, basicamente, eu vou mostrar para vocês como é que fica a conclusão, que, graças a Deus, eu fechei ela. Basicamente, coloquei assim: em vista dos fatos supracitados, é perceptível quanto o Brasil precisa melhorar na educação profissional. Isso aqui eu só retomei ao tema que ele estava falando antes. Depois, eu coloquei aqui: cabe à sociedade civil organizada. Eu detalhei o que é a sociedade civil organizada, mediadora dos conflitos sociais do cotidiano. Ok, beleza, já foi aqui praticamente 2 pontos que a gente falou ali. Aí eu coloquei: em parceria com o Ministério da Educação, olha lá o agente de novo, promover campanhas para a conscientização da educação. Então, isso aqui é o meio que ela vai fazer, praticamente, eu acho que é isso. E depois, a favor do mercado de trabalho. Isso aqui é objetivo. Então, meio, objetivo, a favor do mercado de trabalho. Para quê? Eu tô detalhando aqui. Para que tanto a qualidade econômica quanto a procura por esses cursos aumentem. Aí, aqui eu detalho de novo. Somente assim, teremos melhores resultados no mercado, na economia e na educação. Basicamente, é assim que eu faço a minha redação. E o meu modelo, gente, que eu faço é basicamente esse. E é assim que eu tô fazendo. Tá sendo bem mais prático dessa forma. Eu pretendo ainda melhorar muito, muito, muito. Eu preciso analisar o que eu tô faltando aqui, realmente aprender melhor as coisas pra chegar no 1000. E aí sim, eu quero fazer um vídeo aqui do 1000 pra vocês, como chegar no 1000. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Bom, gente, esse foi o vídeo aqui explicando como é que eu cheguei nessa nota. Eu, de verdade, do fundo do meu coração, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham pegado algumas dicas e que vocês possam realmente evoluir na redação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir lá nas minhas outras redes sociais, que eu sempre posto sobre isso. É isso, um grande beijo e fiquem todos com Deus!